Meu nome é Carlos Alberto, sou médico, trabalho há 31 anos com urgência e emergência e há mais de um ano vivendo essa linha de frente da pandemia. Eu nunca na minha vida presenciei o que estamos passando agora, neste momento, né? Um momento de uma nova pandemia, onde o acometimento de jovens está nos assustando e a velocidade da evolução desses pacientes estão se agravando muito rápido e estamos aí com o sistema de saúde colapsando, tanto público como privado, pelo excesso de pessoas adoecendo, de jovens procurando serviço de emergência, de pacientes entubados dentro das ambulâncias e não tendo para onde serem acudidos, serem transferidos. Estamos num momento bem tenso, né? Todos nós da área da saúde, e precisaríamos da compreensão de todos que, a despeito das políticas, das brigas, né, existe um aspecto humanitário que as pessoas precisariam trabalhar para sobreviver, mas o aspecto técnico das pessoas se recolherem por um momento para que todo o sistema de saúde, a cadeia do sistema de saúde se recupere. Vamos juntos superar essa fase. Boa noite. A partir de hoje você vai ver aqui no JT2 a realidade do sistema de saúde contada por quem atua na linha de frente no combate à Covid. O médico Carlos Alberto abre a série desses depoimentos nesta segunda-feira, véspera de lockdown na Baixada Santista. Logo mais à meia-noite, só podem circular nas ruas da região trabalhadores de serviços considerados essenciais. Mesmo com as duras medidas de fechar quase tudo, ainda há flagrantes como esses gravados em Guarujá. No Vale do Ribeira, mais de 60 pessoas morreram por causa da Covid do começo do mês até agora. A taxa de ocupação das UTIs chegou a 90% hoje. Em Praia Grande, a semana começou com protesto contra o lockdown. Tem muita gente de barriga vazia sem ter de onde tirar para levar comida para a mesa. No Morro Santa Maria, a turma da CUFA levou doações para ajudar a matar a fome de algumas famílias. O JT2 está só começando. As horas começam a valer as medidas mais duras para tentar frear a transmissão da Covid. O cenário pelas cidades da região não será mais o mesmo a partir de amanhã. O lockdown, decidido por todos os prefeitos da Baixada Santista, começa a valer nesta terça-feira, dia 23 de março, e vai até 4 de abril. Serão 13 dias de confinamento, onde só pode sair de casa quem trabalha em serviços essenciais. Santos foi a primeira cidade a publicar um decreto determinando o que pode e o que não pode ser feito nesse lockdown. Um dos pontos que vem gerando polêmica é a questão da circulação de ônibus, que estará suspensa nos fins de semana. Na cidade, os coletivos vão circular das 5h30 da manhã às 8h30 e das 3h30 da tarde às 7h30 da noite. Existe o transporte público metropolitano, o VLT inclusive, existem os aplicativos, o táxi, existem opções. E alguns setores a gente tem conversado, inclusive, para achar uma solução de logística, de contratação de transporte específico para as indústrias, para as empresas, para os hospitais. E o trabalhador ele fica com receio de ter que arcar com esse custo, né? Você pagar uma passagem de ônibus e pagar uma passagem de aplicativo tem valores diferentes, né? Exatamente, mas vale o bom senso do empresário entender o momento difícil que passa. Essas empresas já têm essa prerrogativa de estarem abertos, é preciso que haja uma conscientização de todos, inclusive dos empresários. Com relação à circulação de pedestres e veículos, está permitida para aquisição de medicamentos, produtos e serviços essenciais, atendimento ou socorro médico, embarque ou desembarque de passageiros nos terminais rodoviários, atendimento de situações de urgência e a prestação de serviços autorizados pelo decreto. Tem algumas funções que elas não estão específicas. Por exemplo, quem trabalha na limpeza de prédios, quem faz outro tipo de serviço, como é que vai ser a fiscalização com essas pessoas? Vai ser caso a caso? A zeladoria, tanto no poder público, como a limpeza urbana, a capinação se mantém, quanto no setor privado, por exemplo, a zeladoria dos prédios
manutenção de elevadores, manutenção de bombas, tudo isso é permitido, porque é zeladoria no setor privado. Porém, no fim de semana, não. Só atendimento de urgência. E aí, atestado tanto pelo poder público quanto o responsável. Por exemplo, um síndico atestando que aquela pessoa foi por uma questão de urgência e emergência no setor privado. E serviços como oficinas, bicicletarias, esses que prestam assistência, mas tem que ser no local, eles estão liberados? Não está liberado, exceto situações de urgência e emergência. Quais seriam essas situações, por exemplo? Por exemplo, os equipamentos, as ambulâncias, equipamentos públicos necessários, veículos necessários, inclusive para fiscalização. Atividades físicas são permitidas, mas apenas individuais e com restrições de horário, das 5 às 8 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Restaurantes e lanchonetes não podem servir refeições, lanches, comidas e bebidas no local. Isso inclui balcões e áreas de alimentação. Está permitido apenas o delivery das 11 da manhã às 10 da noite. Mercado de peixe e mercado municipal, funcionamento apenas por delivery, de terça a sábado, das 6 da manhã às 6 da noite e domingo, das 6 da manhã às 3 da tarde. Nos supermercados, pode ter delivery todos os dias, das 6 da manhã às 8 da noite. Presencial permitido, das 6 da manhã às 8 da noite, apenas de segunda a sexta-feira, e com atendimento de até 30% da capacidade. Bancos ficam fechados com permissão para o autoatendimento e as agências precisam organizar filas junto aos caixas eletrônicos. As agências lotéricas podem funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, mas com agendamento. A antecedência precisa ser de pelo menos 24 horas. Atividades proibidas, feiras livres, serviço de drive-thru, quiosques e locação de imóveis de temporada. Na construção civil, só são autorizadas obras emergenciais. Em relação às multas, como é que elas vão ser aplicadas e como mensurar o que vale e o que não vale aquele valor? Olha, de acordo com o Código de Posturas, nossos fiscais da Secretaria de Finanças, da Guarda Municipal, eles estão treinados, eles estão conscientes de como efetuar, através, inclusive, da Guarda Municipal. E em relação às festas clandestinas, né? As pessoas reclamam muito que, apesar de todas as restrições, essas festas continuam acontecendo. Vai ter uma medida mais severa para essas próximas 2 semanas em relação a isso? É obrigação da Polícia Militar, por isso esse pedido de apoio de todos nós prefeitos da Baixada Santista para o governo do estado para que ele aumente o efetivo. Faça blitz orientativas nas estradas, mas também nos ajudem a fazer blitz e fiscalização nas nossas cidades. Os prefeitos alegam que não há outra alternativa para conter o avanço do coronavírus. As unidades de pronto atendimento não param de receber pacientes com sintomas da Covid. Nós estamos vivendo um momento de guerra onde o inimigo não se apresenta através de bombas, de aviões, é um inimigo invisível. E o campo de batalha, ele se dá dentro da UTI, dentro dos ambulatórios. É terrível o quadro dentro desses locais. É onde está se dando a guerra. É uma guerra invisível nas ruas, mas muito dramática no pessoal de linha de frente, os profissionais da área da saúde. Sobre o pedido de reforço das fiscalizações, a PM disse que as ações serão intensificadas em toda a Baixada Santista e que os programas de policiamento, patrulhamento preventivo e ostensivo ampliaram suas atividades, assim como o uso de mensagens informativas à população para que compreendam a necessidade do isolamento, além dos pontos de policiamento e o apoio às ações da Vigilância Sanitária, PROCON e demais órgãos municipais de fiscalização. Denúncias contra festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais podem ser feitas pelo telefone 0800 771 3541. E Adriana Coutinho traz informações de Guarujá. Só na madrugada de domingo, as equipes de fiscalização descobriram 8 festas clandestinas na cidade. Em uma delas havia 400 pessoas. Vamos falar com a Adriana Coutinho. Boa noite, Adriana. E esses flagrantes são comuns na cidade, né?
Infelizmente, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. A Prefeitura disse que desde o início da pandemia, quando as aglomerações e festas já ficaram proibidas, por final de semana, no mínimo, eles fazem 21 flagrantes. Ou seja, são muitas festas e pistões acontecendo na cidade durante os finais de semana. Nesse final de semana, por exemplo, na madrugada de domingo, a Prefeitura flagrou 8 dessas festas e pistões sendo realizados em bairros diferentes aqui da cidade. Para se ter uma ideia, numa delas que acontecia no bairro Morrinhos, na Praça Mário Covas, havia 400 pessoas, 3 caixas de som foram apreendidas. Também houve festas que foram flagradas no Parque Enseada, com uma festa com 80 pessoas no Jardim Virgínia, e no Parque Enseada uma que iria acontecer, mas a fiscalização chegou antes. A gente vai conversar agora com a Valéria Queiroz, que é diretora da Força Tarefa aqui de Guarujá. Valéria, quantos guardas municipais trabalham nessa Força Tarefa? A participação também da Polícia Militar. Boa noite. Boa noite a todos. São 300 guardas municipais que se dividem em 4 períodos. Toda a fiscalização trabalhando, a fiscalização de comércio, a fiscalização da força-tarefa, e ainda o município arca com a hora trabalhada do policial militar que vem na atividade delegada. Então é uma demanda bastante grande e mesmo assim ainda se mostra insuficiente, infelizmente, em razão das pessoas não respeitarem o momento de isolamento. Vocês têm percebido um aumento também de festas internas com som alto? Esse tipo de situação aconteceu com um aumento muito grande. Qual a comparação que você faz? Sim, em relação ao mesmo período antes da pandemia, o aumento de atendimento em residências aumentou 324%. Por causa do som alto? Em razão de som alto, em razão de gritaria, de algazarra, tudo que caracteriza a perturbação de sossego alheio. Então, residências que nunca deram problemas, de famílias tradicionais, infelizmente, nesse momento de pandemia, vem a dar trabalho para a gente e aumentou aí em 324%. O morador que vê alguma situação irregular, o que ele deve fazer? Existe algum telefone para as pessoas ligarem para a Força Tarefa agir? No momento que está acontecendo, o morador pode ligar 153, mas também, se forem assuntos recorrentes, ele pode também se servir da ouvidoria municipal, onde ele pode escrever um e-mail, e nesse e-mail os detalhes chegam muito melhores para a gente. Horário, datas que acontecem, tipo de pessoas que frequentam. Então a gente conta muito com a colaboração da população de bem. Obrigada pelas informações. É um absurdo o que está acontecendo, né, Melissa? Ontem, só na Praia do Perequê, eram 300 pessoas participando de uma festa na praia, o que é proibida a circulação de pessoas. Com você. Muita irresponsabilidade mesmo, Adriana. Obrigada pelas informações. E hoje foram confirmadas 24 mortes por Covid-19 na Baixada Santista. Agora já são mais de 3.500 óbitos. Também foram confirmados 479 casos. A Baixada Santista se aproxima dos 110 mil casos da doença. E a ocupação de leitos de UTI, como a Adriana já falou, mostrou que estamos em 85,1%. A média móvel de mortes também subiu, a gente vai dar uma olhadinha aqui, subiu 38% na última semana e fecha a segunda-feira em 18. Na semana anterior estava em 13 mortes por dia. Uma tendência que se repete também na média móvel de casos. Hoje está em 329, há 14 dias era de 240, alta de 37%. E em Praia Grande teve manifestação em frente à prefeitura. Pastores e comerciantes protestaram contra o lockdown. Com o carro de som, faixas, cartazes e bandeiras do Brasil, pediam a reabertura das igrejas e dos estabelecimentos. A prefeitura de Praia Grande disse que nesse momento, por causa da atual escalada de casos e internações no município, só está liberado por enquanto o funcionamento dos serviços essenciais e pede que todos façam a sua parte, saindo de casa apenas para ações essenciais. E a seguir, o Hospital Regional de Pariquera-Sul tem novos leitos de enfermaria. A ocupação das UTIs chegou hoje a 90%. Trabalho aqui no Hospital São João de Registro há 14 anos, sou técnica de enfermagem. O paciente chega aqui com um quadro respiratório muito complicado, tem o processo de evolução e ele tem a possibilidade de voltar para a família. Isso nos gratifica muito, esse encontro do paciente com a família. Mas, por um outro lado, nesse processo de pandemia, tem um fator que os pacientes não conseguem ter esse êxito, vem a óbito.
Isso para a gente é muito triste também. Da mesma forma que queremos entregar pacientes vivos para suas famílias, muitas vezes isso não acontece. Dessa forma, o nosso emocional também fica muito abalado. São vidas que estão se perdendo. Nossos leitos aqui estão todos lotados. Nós, profissionais, estamos bem desgastados, fisicamente, emocionalmente. Estamos 1 ano nessa luta. E agora, de um tempo para cá, muita alta demanda. Muitas vidas estão partindo. A gente está fazendo o que pode, mas as pessoas têm que se conscientizar a importância de não se aglomerar. Existem poucas coisas para se fazer com menos de 2 moedas dessa. E uma delas é ficar muito bem informado com tudo que acontece na região. Inacreditável, né? Ah, é sério isso? Assinando atribuna.com.br por R$ 1,90 nos 2 primeiros meses, você fica bem informado e aproveita descontos do maior clube de vantagens da região. Inacreditável mesmo é você não assinar. Acesse já e aproveite. A Tribuna, todo dia, o tempo todo. Daqui a pouco... Eu vou ficar sem carreira, eu vou ficar sem novela, eu vou ficar sem família, eu vou ficar sem nada. E eu? A senhora tem ideia de quanto tempo eu tô esperando pra casar? Não posso desaparecer assim. Depois que testemunharam um crime e tiveram que se disfarçar para fugir dos bandidos, o destino de Alexia, Luna e Kira mudou radicalmente. Vocês vão ficar na casa de uma família que está acostumada a receber as testemunhas do nosso programa de proteção. Prazer, Zezinho prazeroso. Essa aqui é minha mãe, Dona Ermelinda. Só que essas 3 não vão desistir de recuperar as antigas identidades. Peraí, você tá querendo se meter na vida do noivo dela pra impedir que ele se relacione com a tal da Renatinha? Por que não? A Kira também pode cuidar do meu avô, né? Coisas que aqui a gente não vai poder fazer. Daqui a pouco, Salve-se Quem Puder está de volta e desde o comecinho. Para você não perder nenhum detalhe antes da reta final. JT2 de volta e com informações da previsão do tempo para amanhã. A terça-feira vai ser de sol e nesta noite as temperaturas ficam agradáveis. Em São Vicente, os termômetros devem marcar 22 graus e 23 em Santos. Amanhã volta a esquentar, a máxima chega aos 29 graus em Guarujá e em Bertioga. Em Cubatão, a temperatura deve atingir 30 graus. Em Praia Grande, deve fazer 29 graus à tarde. Em Mongaguá e em Peruíbe, o dia também vai ser quente, com sol entre nuvens, a máxima prevista de 29 graus. No Vale do Ribeira, o sol brilha também entre nuvens, não deve chover nesta terça-feira. A máxima deve chegar aos 30 graus em Registro e aos 29 em Ilha Comprida. Seguindo para Cananéia, os termômetros devem marcar 28 graus e em 7 Barras, 29 graus. Mais de 60 pessoas morreram por causa da Covid esse mês no Vale do Ribeira e a taxa de ocupação das UTIs segue alta. Hoje, novos leitos de enfermaria foram habilitados para atender infectados. Os 14 novos leitos de retaguarda do Hospital Regional de Pariqueraçu serão custeados pelo Estado e foram pedidos pelo consórcio de prefeitos do Vale, o Consaúde. Estamos negociando mais 16 vagas com o São João e mais 10 vagas de UTI no Hospital de Registro. Isso dá uma certa tranquilidade, mas ficamos preocupados por falta de se ocupar mais leitos de profissionais e equipamentos. Com a chegada desses novos leitos de enfermaria para pacientes com a Covid-19, o hospital agora tem um total de 26 leitos específicos para esses pacientes. Mas a situação do Vale em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI ainda é crítica. A taxa de ocupação das UTIs para infectados chegou hoje a 90% na região. A procura por atendimento médico de moradores com sintomas só cresce. Elcio, de 44 anos, veio nessa segunda ao hospital regional. Tatiane está com medo do marido precisar de internação e não ter vaga. 2 dias atrás começou a sentir uma falta de ar, uma fadiga.
Tudo que vai fazer um cansaço, né? Dá bastante medo, porque tá muito cheio, a gente vê na televisão, não tem vaga para ninguém. Desde o começo da pandemia, segundo o último levantamento do estado, 415 moradores do Vale morreram por causa da Covid. E, infelizmente, cenas como essa têm sido comuns nos últimos dias. Só do começo do mês até agora foram 61 mortes. Em fevereiro, 35, um aumento de 74% de um mês para o outro. E março ainda nem acabou. A irmã de seu Alfredo, de Dona Mafalda, é uma das vítimas da doença. Dona Anélia morreu aos 72 anos depois de ficar 3 dias internada. A pessoa tem que se cuidar. A gente vê por aí, sem máscara, sem nada, né? E a doença mata? Ah, meu filho. Mata, não tem bom. É um sentimento que não dá para explicar. Muito triste da gente não poder ver, nem depois de morte a gente não poder ver. É triste. E voltamos a falar sobre lockdown na Baixada Santista. As medidas que valem a partir de amanhã foram decididas em conjunto entre os prefeitos da região, mas cada cidade ficou de fazer sua adaptação. Por exemplo, o horário de circulação no transporte municipal seria decidido por cada uma. A Thaís Roso traz os detalhes para a gente. Thaís, e tem ainda o transporte intermunicipal, né? É isso, Melissa. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Começando então por partes pelo intermunicipal, como você falou, nós recebemos então uma ligação da assessoria de imprensa da MTU falando que não vai ter nenhuma alteração por enquanto. Eles ainda não mandaram uma nota oficial sobre o assunto, mas disseram que por enquanto não tem nenhuma modificação. Mas como você disse, a Nina Barbosa mostrou no começo do jornal, são várias medidas, inclusive as restrições dos horários dos ônibus coletivos em todas as cidades aqui da nossa região, porque essa decisão foi conjunta. Na última sexta-feira eles decidiram, só que os decretos são, cada cidade faz o seu decreto. Então, Santos, por exemplo, no decreto saiu das 5h30 da manhã até as 8h30 e depois das 3h30 da tarde até as 7h30 da noite. No decreto de Cubatão, por exemplo, os ônibus também circulam em 2 períodos, das 5 da manhã às 9 da noite, das 5 da manhã às 9 da manhã e depois das 4 da tarde até as 8h30 da noite. Praia Grande, por exemplo, disse que o transporte público lá, o horário por enquanto eles ainda não vão mexer porque a cidade é muito extensa, então cada linha demora muito para chegar até o outro ponto, então por enquanto eles vão continuar mantendo do jeito que estava antes. E Itanhaém também disse a mesma coisa, que essa semana os ônibus vão circular normalmente para eles irem sentindo essa demanda. Se realmente for acontecer algum tipo de aglomeração, aí sim eles vão refazer esse decreto. E em Mongaguá, o transporte municipal, eles disseram que deverá ser mantido como estava antes e que na próxima sexta-feira vai ser feita uma nova reunião para eles analisarem a demanda. As outras cidades ainda não disseram como vai ficar a situação dos ônibus coletivos. Melissa. Obrigada, Thaís. E vamos aos números da vacinação na Baixada Santista. Santos já tem quase 15% da população vacinada, um dos melhores índices do estado. Itanhaém também avançou e chega a 8%. Mongaguá tem 7,6%, Peruíbe 7,2%, São Vicente 6,4%. Guarujá, Cubatão e Praia Grande estão com 6% de vacinados e Bertioga 4,6%. Esses dados são da primeira dose da vacina, informações do vacinômetro do governo de São Paulo. E a pandemia fez aumentar ainda mais a desigualdade social. Homens e mulheres carentes não estão conseguindo trabalho e, consequentemente, estão com dificuldade para sustentar a família. Só não estão passando fome por causa da solidariedade. Muita gente que mora na periferia não está aqui porque quer. A vida, que já era sofrida, piorou com a pandemia. Luciana mora no Morro Santa Maria, em Santos. Entra em casa sem saber até quando vai ter comida para alimentar os 7 filhos. Hoje eu tenho arroz, feijão e pé de galinha. E o arroz e feijão você conseguiu comprar ou já é de doação? Não, eu ganhei ontem uma cesta básica. Se não tivesse ganhado essa cesta básica? Capaz que não teria. É bem delicada a situação. É. Eu e meu marido, a gente sempre corremos atrás e nunca deixamos faltar em casa. Mas, ultimamente, tá difícil pra
dentro de casa, está muito difícil. A geladeira está praticamente vazia. O pouco que tem veio de doação. É o básico com sabor de solidariedade que está sustentando a família. Graças a Deus, está aparecendo algumas pessoas que estão doando algumas coisas para a gente, né? Tanto para mim como para outras mãezinhas também. E é o que assim, a gente está levando, né? Conseguindo a melhor forma possível para conseguir colocar um alimento dentro de casa. E não é por falta de vontade de trabalhar. Ela e o marido fazem de tudo um pouco, mas ultimamente nem o pouco estão conseguindo fazer. Meu trabalho, eu tenho que ir até a casa das pessoas. E hoje eu não consigo mais fazer uma faxina, não consigo mais fazer um orçamento que nem meu marido, ele trabalha com forro de PVC. Então a gente tem que fazer o orçamento na casa da pessoa para depois a gente ir fazer o serviço. Então hoje a gente não pode mais frequentar a casa das pessoas por causa dessa Covid, né? Muitas mulheres que estão desempregadas e têm filhos para sustentar estão passando pelos momentos mais difíceis. Eu moro com os meus pais, meu pai é autônomo e ele que ajuda na criação dos meus filhos, ele, minha mãe, ele que sustenta a minha família, entendeu? E tá difícil para fazer uma faxina, entrega o currículo, ninguém chama, principalmente nessa pandemia. Tá muito difícil. A situação tá difícil mesmo. E desempregada, sem emprego, cuidando de uma filha, tem uma filha, crio sozinha. Ou tenho a mistura, às vezes não tenho pão. Então é difícil, não tá fácil não. Já me sinto bastante, aliviada de ter assim, hoje tem. Hoje ou amanhã tem. Aí depois a gente começa já a pensar, como que a gente vai fazer no depois? Eu penso no depois também. Não é só aqui no Morro que as pessoas estão precisando de ajuda. Por toda a Baixada Santista e também no Vale do Ribeira, várias famílias estão sem conseguir trabalho e, consequentemente, sem ter dinheiro para colocar comida em casa. Por isso, a Central Única das Favelas está arrecadando alimentos. Desde o início da pandemia, mais de 50 mil famílias já foram ajudadas aqui na região. Atualmente nós chegamos no pior cenário do Covid. Hoje essas mesmas mães, elas estão desempregadas, elas estão sem auxílio, elas estão também tendo muita dificuldade de encontrar até bicos pequenos, faxina, diarista, portaria, limpeza, devido ao agravamento do desemprego. A CUFA depende da ajuda de quem ainda tem condições para partilhar os alimentos. É uma questão de sobrevivência. Aquelas empresas que estavam doando, hoje não estão doando com tanta contundência. Então, assim, a gente tem feito esse apelo às empresas da nossa região para que voltem a doar, para que nós possamos alcançar muito mais famílias. Segundo a CUFA, mais de 300 mil pessoas moram nas comunidades da Baixada Santista. A falta de comida é só um dos problemas. Com a alta do preço de alguns itens básicos, como o gás de cozinha, tem gente cozinhando na lenha. O fogão é comunitário e a lenha é o que tiver na hora para queimar. Em Cananéia, no litoral sul, também tem gente passando necessidade. Eu estou desempregada e não tenho com quem deixar meu filho para ir procurar um emprego ou até mesmo trabalhar. E a situação do meu marido é a mesma, porque ele trabalhava numa hamburgueria, mas por conta da Covid-19 eles foram mandados embora porque o dono fechou o local. Então a gente está precisando de alguma ajuda e de algum amparo. E quem quiser ajudar pode ligar para 98869-0059. Tem ainda 2 endereços para doações. Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 1350, no Itararé, e na Rua Joaquim Barbosa dos Santos, 180, no Japuí, em São Vicente. As doações são distribuídas para diferentes comunidades carentes da região. E o JT2 terminou. Uma boa noite para você. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento
Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. E Hipercap Litoral, título de capitalização da FEAPaz. Ajude e concorra.